Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Feliz sábado, hoje 23 de julho. O Senhor traz hoje uma palavra de discernimento para que eu e você não sejamos injustos, nas nossas opiniões em relação àquilo que muitas vezes o outro traz para nós. Amém? A palavra hoje está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 22. É mentira, replicou a outra mulher. O que está vivo é meu filho e o teu é que morreu. A primeira contestou: não é assim. O teu filho é o que morreu, o que está vivo é o meu. E assim disputava diante do rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse texto bíblico de 1 Reis, capítulo 3, verso 22, nos traz um episódio onde Salomão foi questionado por duas prostitutas. E nesse questionamento, Salomão, antes de dar sentença, se utilizou daquilo que ele pediu a Deus, que foi a sabedoria do alto. Em meio termo, enquanto uma e a outra estava discernindo diante de Salomão, se explicando, Salomão observava a postura de uma e a postura da outra. Resumindo, quando uma justificou-se e a outra também justificou-se, Salomão deu a sentença. Amado irmão e irmã em Cristo, eu e você precisamos todos os dias, ter discernimento diante daquilo que nós vamos ouvir e diante daquilo que nós vamos enxergar. Porque é muito fácil uma pessoa vir até você trazendo situações particulares da vida dela para você. E se você e eu, nós, não tiver essa atitude de Salomão de ver o contexto do outro, nós caímos na tentação de ser injusto, de ficar do lado de quem está errado, ou pior, de ficar do lado de quem a gente gosta. A Bíblia nos ensina que nós temos que dar razão a quem tem razão, independente se gostamos ou não daquela pessoa. E como ter essa atitude? Observando o contexto da história. Você e eu não podemos advogar, em outras palavras, ficar do lado de tal pessoa só porque eu gosto dela, só porque é minha amiguinha, só porque é meu amiguinho. Não, eu tenho que ficar do lado de quem está certo. Salomão, para dar sentença, ouviu ambas. Eram duas prostitutas. Mas para Salomão dar a sentença, ele ouviu as ambas. Ou seja, as duas prostitutas. Aquelas duas mulheres. Muitas e muitas das vezes na nossa vida, vai chegar pessoas na nossa casa, nos abordar na rua e relatar um determinado assunto. E aí, de imediato, se nós não tiver sabedoria, vamos ficar do lado daquele que relatou a história, sem antes ter também ouvido a outra pessoa. Você observe, amado irmão e irmã, o quanto nós precisamos de discernimento dentro daquilo que nós vamos ouvir. Por exemplo, eu chego na sua casa e começo a falar das fraquezas da minha esposa para você. O fato de você muitas vezes me admirar ou gostar de mim, com certeza vai ficar ao meu favor. Mas aí, você ouviu a minha esposa falando? Não. Daí o perigo da gente dar sentença sem antes ter ouvido o outro lado da moeda. Por isso que eu gosto de colocar esse exemplo. Temos que ver o lado da moeda, o outro lado da moeda. Não ficar só com aquilo que a gente ouviu, mas tentar também ouvir o outro. Isso é sabedoria. Nunca, meu irmão e minha irmã, você fique do lado da pessoa só porque você gosta dela ou porque você gosta dele.
escute ambos, ou seja, ouça os dois. Como falei e repito, é muito fácil eu falar da fraqueza da minha esposa, um exemplo para você. O difícil é eu falar da minha fraqueza para você. É no mundo que a gente vive hoje. As pessoas sempre encobrindo seus erros e mostrando o erro dos outros. Encobrindo seus erros e mostrando os erros dos outros. É onde entra a hipocrisia, que chamamos de falsidade. Querido irmão em Cristo, querida irmã, vivemos em um mundo onde as pessoas vão se camuflando como aquele rapper de camaleão. Vai mudando de cor e de característica de minuto em minuto. É o outro que é ruim, é o outro que não presta, é o outro que é má, e eu? E o que eu sou? Mas muitas das vezes nós vamos advogando, repito, o que é advogar? Vamos ficando do lado daquele que falou a história sem ter ouvido o contexto ou a versão do outro ou da outra pessoa. Por isso, repito, amado irmão e irmã em Cristo, hoje, finalzinho da semana, sábado, 23 de julho, tenha discernimento naquilo que você vai ouvir ou naquilo que as pessoas vão trazer para você. Não vá determinar ou falar para aquela pessoa que ele ou ela está certo porque falou aquele assunto para você, sem antes você ter averiguado a versão do outro. Repito o que eu disse. Veja o outro lado da moeda. Não fique advogando, em outras palavras, repito novamente, não fique advogando, ou seja, do lado daquela pessoa só porque você gosta daquela pessoa. Veja realmente se o que aquela pessoa está falando é correto, é verídico, é verdade. Porque, amado irmão e irmã em Cristo, a palavra de Deus é luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, diz o Salmo 119. Eu preciso ter a luz da palavra no meu coração e na minha mente para discernir aquilo que eu vou ver para aquilo que eu vou ouvir, para não se tornar juiz injusto do outro, para não ser juiz injusta do outro ou das outras pessoas. Que essa palavra tocar o seu coração, que você assista esse programa outras vezes, repasse para outras pessoas que muitas vezes, quer advogar a amiga ou amigo, sem antes ter visto o outro lado do texto da história ou o outro lado da moeda. Repito o que eu falei no início. É fácil uma pessoa chegar falando mal do outro para você ou relatando a fraqueza do outro para você. O difícil é você não ir, quer dizer, procurar ver a versão do outro. Quero iniciar novamente o que falei. É mentira, disse a palavra de Deus. Replicou a outra mulher. O que está vivo é meu filho, e o teu é que morreu. A primeira contestou, não é assim. O teu filho é o que morreu, o que está vivo é meu. E assim disputava diante do rei. Veja só que situação. Salomão diante dessas duas prostitutas. Uma falava que o filho que morreu era da outra, e a outra dizia que não, que estava vivo era o dela. E começou, diz o texto, a disputar na frente de Salomão. Se Salomão não tivesse sabedoria, ficaria do lado que estava errada. Mas Salomão teve discernimento e ficou do lado de quem estava certo. Assim sou eu, assim sou você. Assim somos nós. Temos que ficar do lado de quem está certo. Mas para mim ficar do lado de quem está certo, tem que ouvir as duas versões. Eu não posso ouvir somente, por exemplo, o meu filho e não ouvir o filho do outro. Eu não posso ouvir o meu esposo, você mulher, e não ouvir a esposa. Eu não posso ouvir a minha esposa e não também ouvir eu que sou esposo. Então, amado irmão e irmã em Cristo, para finalizar o programa de hoje, veja os dois lados da moeda. Quando nós enxergamos os dois lados da moeda, nós somos justos, porque nós estamos ouvindo as duas versões. Não fique só com uma versão só. Não fique só do lado daquela pessoa que veio trazer a conversa, sem antes você ter ouvido o outro falar, a outra falar. Isso é ser justo. Isso é o julgamento que Deus nos pede,
ouvir um e também ouvir o outro. Não vá abrindo seu coração, o seu ouvido, simplesmente para aquela pessoa que apareceu na sua frente, descascando o outro, sem antes você ter conversado também com o outro que ficou lá atrás, muitas vezes certo, mas vamos ficando com o que é errado, porque é amigo, porque me falou uma história, sem antes eu ter conhecido a versão ou ouvido a versão do outro que ficou lá atrás, sem ter se defendido. Que a palavra tenha tocado o seu coração. Que eu e você sejamos como Salomão, sábio naquilo que vamos ouvir, naquilo que vamos enxergar. Porque é fácil, né? Eu pegar aquilo que está à minha frente. O difícil é eu ter sabedoria de ir lá atrás, ver também a versão do outro, ouvir a versão do outro. Eu pergunto a você, a quem você tem advogado? As pessoas certas ou as pessoas que você gosta? Pense nisso com carinho. Lembre-se, guarde essa frase. Veja os dois lados da moeda antes de você opinar aquilo que você quer opinar. O que é opinar? Opinião. Não opine naquilo que você não conhece. Não advogue aquilo que você não conhece. Veja as duas partes da moeda. E assim, você fazendo isso, eu fazendo isso, nós fazendo isso, seremos justos diante de Deus e diante daqueles que vêm até nós, né, relatando as suas circunstâncias, os seus problemas. Que Deus abençoe, amado. Que Deus abençoe, amada. Deixe embaixo no comentário. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe esse programa que creio eu que lhe ensinou alguma coisa no dia de hoje. Beleza? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa. Palavra do Dia. Te amado, te amada.